Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, muito bom dia. Primeiro, saudar aí as falas que me antecederam no que se refere à situação do poder público municipal. E só fazer algumas ponderações e tentar adicionar algumas reflexões. No que se refere à questão das exonerações, fato que se tornou um dos mais comentados aí na semana, a gente precisa levar em conta mais alguns absurdos que o governo tem feito ou se prepara para fazer. Falar em absurdos que o governo Adriano comete é falar na rotina dessa própria gestão. Mas, em relação ao que tem acontecido, reparemos, né? Todas as exonerações feitas, publicado no dia 14 de agosto, um dia antes do prazo de 90 dias das eleições, em busca da caracterização de uma atitude dentro da legalidade. De fato, a exoneração de comissionados, ela é de prerrogativa do Executivo. A pergunta é: até que ponto o doutor Adriano acha que nós, quando eu digo nós falamos Casa Legislativa e falo população também, cairemos em mais essa esparrela e mais essa brincadeira? Eu fiz uma brincadeira também com o Fundo de Verdade na rede social essa semana, que o prefeito já poderia pedir música no Fantástico, porque é a terceira vez que faz isso. Exonera todos os comissionados e, obviamente, a partir de um ritual de beija-mão, ou seja, a partir das articulações políticas, dos pedidos e tudo mais, recontrata aqueles, ou grande parte daqueles, que foram outrora mandados embora. E aí a gente precisa ficar atento, e eu falo a gente enquanto Casa Legislativa, porque a partir do dia 15/8, a legislação eleitoral proíbe a contratação. Existe uma discussão jurídica, conversava isso com vereadores anteriormente à sessão, e algumas jurisprudências e entendimentos judiciais que entendem que o caso do comissionado não se aplica a essa legislação. Mas existem outros conhecimentos, outros posicionamentos que entendem que todo servidor entra nessa área, seja ele comissionado ou contratado. Portanto, nosso mandato tomará a atitude de manter o Ministério Público informado sobre esse caso, para que se possam averiguar e observar as contratações que virão a partir do dia 15 de agosto, porque todo mundo sabe que eu tenho o hábito aí de ter sonhos, exatamente. A legislação fala sobre nomeação de qualquer servidor, só o entendimento jurídico é que tenta dar essa flexibilizada em relação ao comissionado por ser de livre exoneração e nomeação. Todo mundo sabe que eu tenho muitos sonhos aqui na Câmara. Outro dia alguém me perguntou: pô, você parou de sonhar? Não, continuo sonhando. Eu sonhei que boa parte desses comissionados seria recontratada a partir do apoio ou não do posicionamento político nos próximos dias. O Ministério Público, você está atento disso, e nosso mandato fará questão de notificá-lo e aqui dentro da casa também requerer informações referentes a isso. Porque outra loucura desse processo todo é o fato de que a quantidade de comissionados exonerados é quase o mesmo número, dependendo da conta, até maior do que o limite a ser contratado pela reforma administrativa proposta pelo próprio governo. Então, assim, além de tudo, o governo do doutor Adriano mostra que tem dificuldades em fazer conta, digamos assim. Então, uma outra estratégia que a gente pretende usar pelo mandato é exigir do Executivo informações completas sobre isso, igual nós fizemos em relação ao número de médicos na rede municipal outrora, que deu uma confusão danada. Depois nem o prefeito sabia que tinha quantidade de médicos, presidente, que ele informou no ofício que me mandou. É genial isso, né? Ele ficou impressionado com o número de médicos que tinha em Cabo Frio, mas ele fez o ofício me informando o número. Então são coisas geniais que só acontece no governo Adriano. Então a gente quer essa explicação, esse mapeamento em relação aos comissionados e ficar atento aos próximos processos de contratação, porque eu não me engano, já vi esse filme antes e tenho certeza que acontecerá da mesma maneira. No que se refere a outro episódio que se tornou bastante conhecido negativamente do governo Adriano nas últimas semanas, a acusação de agressão do secretário de Saúde em relação a uma paciente, informar que a Comissão de Direitos Humanos não esqueceu o caso,
Nós estamos em contato permanente com a família da vítima, cuja família tem se disponibilizado para prestar, obrigado, querida, prestar depoimentos à comissão, aguardando apenas o restabelecimento médico, já que a paciente se encontra hospitalizada. Vontade, vereador. À parte, vereador. Só para colaborar também com o seu discurso, em relação à manobra política, em relação aos cargos, isso, na Secretaria de Saúde está sendo feito o seguinte: hoje tem uma Secretaria de Saúde, hoje não deve ter bons profissionais em Cabo Frio não, porque a maioria deles que estão assumindo lá os cargos lá, está vindo de fora. Quer dizer que dá como o doutor Adriano mostra que a atitude dele, ele diz que Cabo Frio não tem bons profissionais, tá, para contratar gente de fora. E o posicionamento é o seguinte: com quem que você está para prefeito? Com quem que você está para vereador? Dependendo da sua resposta, você é mandado embora imediatamente. Esse é o posicionamento. Essa é a maneira que o doutor Adriano está conduzindo as coisas. Então, vereador, eu quero colocar, já me coloquei várias vezes à disposição sua, e estou tendo informações bastante, que não são só informações, a gente pode contribuir, eu acho que são provas que a gente pode fazer, entrar uma ação no Ministério Público imediatamente. Já falei com o Adriano, ele tem que se preocupar, ele sabe como é que ele entrou, ele tem que se preocupar como que ele vai sair. Não só ele, e as pessoas que cercam também. E não adianta com recadinho para mim não, que eu não tenho medo não. Não adianta com dizer isso ou aquilo não. Se eu tenho telhado de vidro, você está com a cobertura, tá com sua casa toda descoberta, vem falar alguma coisa de mim? Ai, toma banho, pai. Vai se ferrar. A partir de agora, você toma um posicionamento em relação aos funcionários de todas as secretarias decentes, trata com respeito, o mínimo que você pode fazer. E pode contar comigo, vereador. Agradecer ao vereador Jefferson mais uma vez por estar se disponibilizando nessa luta. É importante que nós, enquanto casa, possamos estarmos unidos diante de todas essas questões. E se somam ainda, e meu último assunto, senhor presidente, para finalizar, referente ao PASMED. Tenho recebido muitas reclamações dos servidores referentes à suspensão do serviço PASMED. Nós aqui nessa casa fizemos um projeto de lei assinado por todos os vereadores e vereadoras, pedindo o imediato restabelecimento do atendimento, tendo em vista o período pandêmico, de maneira emergencial. Lembrando que o servidor continua fazendo a sua contribuição compulsória, no caso dos que aderiram, obviamente, para ter acesso ao serviço e não tem tido. A vereadora Letícia falava sobre os vetos, e esse foi mais um veto do prefeito. Nosso projeto, aprovado por unanimidade, foi vetado. O veto já veio para casa, encontra-se na CCJ. E, enquanto isso, o PASMED segue sem funcionar, com o servidor sendo descontado do salário que ele não recebe. Quer dizer, isso é uma situação mais do que pandêmica. Eu tenho colocado isso nas últimas sessões. Não existe nada mais importante, principalmente em tempos de pandemia, do que manter os serviços básicos e os direitos básicos do trabalhador. Então, nesse sentido, a gente está fazendo uma indicação legislativa hoje, solicitando a imediata retomada desse serviço como uma primeira medida legislativa. Não havendo sucesso, nós buscaremos outras ações e outras medidas na direção do restabelecimento desse direito fundamental para o servidor. O PASMED é do servidor, e o servidor já vive uma situação complicada. Nós temos mais uma vez a questão dos atrasos salariais, apesar das entradas. Eu lembro que na terça-feira passada eu fiz essa fala aqui. Nos 30 dias anteriores à terça passada, Cabo Frio tinha recebido 30 milhões de reais de repasses federais. Obviamente, nós tivemos reduções, principalmente na captação dos royalties, isso é inegável, os números falam por si, mas a situação financeira do município não é ou não deveria ser tão complexa quanto é dito pelas autoridades do Executivo. Então, fazer coro aí à fala do vereador Vaguinho, no que se refere a bloquear qualquer pedido de recursos extraordinários, de remanejamentos. Aliás, vereador Vaguinho, nós temos que conferir se os 10% autorizados por esta casa pelo prefeito
não foram ultrapassados também sem o pedido de autorização, né? O prefeito, por decreto, pode manejar 10% do orçamento, que bate aí cerca de 96 milhões. Eu acredito que já tenha passado disso. Então, é outra questão para a gente ficar atento. E, finalizando, na votação que teremos daqui a pouco em relação à Guarda Civil Municipal, parabenizar os servidores pela movimentação, dizer que votarei a favor da reestruturação, lembrar a Guarda Marítima, que é sempre uma instituição que a gente defende, que o projeto não trata da Guarda Marítima, ou seja, ele é específico para mudar a nomenclatura e algumas regras da Guarda Civil Municipal. Não atenta contra a Guarda Marítima Ambiental, nem a favor nem contra, somente uma legislação específica para regulamentar uma resolução de 60 que cria a Guarda Municipal. Então é necessária essa reformulação, necessário também apoiar a emenda do vereador Jefferson para que o servidor efetivo possa coordenar a guarda e a gente possa melhorar um pouco essa estrutura desse serviço tão importante para Cabo Frio, mas que tem sido tão desconsiderado. Sem mais, senhor presidente, agradecer a oportunidade e desejar um bom dia a todos e todas.